Olá, amigos da TV Mundo Maior. Muitas das histórias que ouvimos a respeito do umbral relatam um local de dor e sofrimento. Para falar sobre este assunto e esclarecer alguns pontos, nós vamos receber o pesquisador e escritor espírita Paulo Henrique de Figueiredo. Paulo, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. O que é o umbral para o espiritismo? Olha, a grande maioria dos espíritas que participam no movimento espírita foram educados nas religiões cristãs, ou protestante, a maioria católicos. E há uma tradição do entendimento do que ocorre na espiritualidade, desde as religiões antigas, de uma semelhança entre o que a gente vive neste mundo e o que ocorre no outro. Um exemplo disso é o que ocorre após o julgamento final. A ideia é que os bons vão viver no paraíso e usufruir do prazer, e os maus vão vivenciar o sofrimento. Né? Mas o sofrimento que se imagina é um sofrimento físico. Né? Na Índia, por exemplo, havia dois infernos, o inferno quente e o inferno gelado. Né? O inferno da neve, do sofrimento do frio. Né? Ficou clássico, tanto na Grécia e depois na tradição cristã, o inferno quente. O Espiritismo ele vai trazer uma inovação ao explicar como ocorre, o que ocorre, como é o mundo espiritual, que não tem paralelo nas metafísicas anteriores a ele. E ele é muito recente, tem 150 anos. Então, compreender bem o que o Espiritismo explica não é muito corrente. As pessoas normalmente associam o entendimento das descrições, por exemplo, lendo em André Luiz a descrição do umbral, elas imaginam a vivência lá equivalente aqui. Ou seja, um lugar que, se você for colocado, você vai sofrer muito, que seria um paralelo ao inferno. A questão é que os espíritos, né, na obra de Kardec, demonstram que o mundo espiritual é muito diferente do que normalmente se imagina. Aqui nesse mundo, nós estamos determinados pelo ambiente em que nós estamos presentes. Se tiver um ambiente muito quente, não importa quem seja, vai sofrer com o calor. Pode ser uma pessoa muito simples, pode ser uma pessoa muito inteligente, um bandido, um santo, não importa quem seja. Se for colocado num lugar quente, vai sentir calor. Ou seja, o nosso organismo físico aqui nesse mundo é igual para todos, nos equivale. Quando você vai para o mundo espiritual, as pessoas normalmente não percebem, porque o corpo nosso, numa grau de evolução mediano, ele tem aparência equivalente à vivência que temos aqui. Então muitos até nem percebem que morreram quando chegam lá. Mas a realidade do mundo espiritual era determinada pelo seguinte fato: o que você pensa e sente altera as condições físicas do seu corpo espiritual, do seu perispírito. O sentido, exemplificando, é o seguinte: quanto mais ligado às questões deste mundo, quanto mais a pessoa estiver ligada aos instintos, às paixões, às emoções, mais denso o perispírito fica, mais pesado. E quanto menos apegado, mais desprendido, maior a sua capacidade de se tornar o seu perispírito mais leve, menos denso. E essa densidade do perispírito vai determinar a qual local você vai estar associado, a qual local você tem sintonia. Então, a imaginação que se fez do mundo espiritual com a ideia do inferno era: se você fizer coisa errada, você vai ser jogado, vai ser colocado num lugar ruim. E o que o Espiritismo vem nos explicar é que o local onde você está ambientado é decorrente do que você pensa e sente. Então, o que ocorre? Quando as pessoas morrem, muitas vivenciando um apego muito grande, um remorso, né, um desejo de vingança, sentimentos desses são sentimentos que nos aproximam da condição animal. E no mundo espiritual, a consequência disso é ter um corpo denso, pesado. E esse corpo denso, pesado, vai fazê-lo vivenciar um ambiente
com outras pessoas na mesma condição. Então, muito diferente da ideia do inferno, que é um lugar que, se você for colocado ali, não tem saída. O mundo espiritual realmente verdadeiro, como explica o Espiritismo, ele é ambientado por locais que você permanece ou sai dele por sua livre escolha. Você mudou o seu padrão de pensamento, você deixa a sintonia com aquele lugar. Então, o que acontece? Muitos espíritos, muitas pessoas que desencarnam vão para o mundo espiritual sem ter uma noção do ambiente que estão vivendo, vivem lá como se estivessem encarnados. Ficam em busca de alimento, ficam em busca de água, ficam em busca de abrigo, vivenciam as emoções do medo. Quanto mais medo ele tiver, mais denso ele fica. E sem reconhecer essas características, ele não percebe que estar ali é uma decisão dele. Então, no mundo espiritual não tem nenhum lugar que Deus vai mandar você ficar. Não tem nenhum castigo pré-determinado ou condição de sofrimento que vai lhe ser imposta. Tudo é fundamentado no conceito de liberdade. Você vai para onde você quer, você fica aonde você quer. E a decisão é tomada em virtude do seu padrão de pensamento e sentimento. E nós, encarnados em sonhos ou desdobramentos, nós conseguimos penetrar essas regiões assim um pouco mais densas? Veja bem, o que significa estar encarnado? Significa que antes da gente nascer, nós estávamos no mundo espiritual. E nos ligamos, né, à primeira célula que representou o nascimento, o surgimento do nosso corpo físico. Quando essas células vão se dividindo, você vai se ligando a cada uma delas. Até o momento que você está ligado ao embrião, e depois, quando a criança nasce, aquela sua consciência como espírito passa a ser determinada pelo cérebro. Você passa a pensar pelo cérebro. Mas, no momento que estamos conversando aqui, e aqueles que estão nos ouvindo em casa, a condição que nós estamos agora é estar pensando pelo corpo. Mas isso não significa que nós não estejamos presentes no mundo espiritual. Então, como a nossa consciência está no corpo, é como se o nosso perispírito ficasse ligado a ele, mais ou menos na mesma localização. Se nós vamos dormir, ou no caso de desdobramento, como você falou, o corpo dorme, a consciência do nosso cérebro se desliga e a gente passa a pensar com o corpo espiritual, com o perispírito. Estando de posse desse perispírito, onde estamos? Estamos num ambiente que temos sintonia. Então, enquanto encarnados, nós já temos um ambiente espiritual determinado pelos nossos padrões de pensamento. Então, muita gente fica preocupada assim e às vezes me pergunta, para onde nós vamos depois que a gente morre? E aí eu digo o seguinte, a sua pergunta não devia ser essa, a sua pergunta devia ser, onde nós estamos agora? Porque onde nós estamos agora vai ser onde vamos estar depois que a gente desencarnou. Então, como espírita, a melhor maneira da gente entender o espiritismo é reconhecermos que somos espíritos. Nós somos espíritos. Então, as consequências dos nossos atos não são futuras, são imediatas. Todas as decisões que a gente toma no nosso cotidiano, elas devem estar voltadas para termos controle das emoções. Não é não termos emoções, porque o nosso corpo necessita delas. A gente precisa de medo, raiva, a gente precisa ter a fome, os prazeres, tudo isso está relacionado à sobrevivência do organismo. O que a gente tem capacidade, como espíritos conscientes, é fazer uso de todas essas emoções e sentimentos e paixões nos limites do necessário. Morreu alguém, a gente fica triste com aquilo, e vivenciar essa tristeza é extremamente natural. Mas isso tem que se extinguindo, né? E a gente recuperar a vivência de uma tristeza do passado e ficar vivendo ela dias e dias no futuro é algo que nós não precisamos fazer, né? Aí a gente pode lembrar até a vivência dos animais. Eles vivem as emoções nas circunstâncias. Eles nunca se lembram de circunstâncias passadas e nem ficam projetando um futuro ruim. Então, o homem ganha liberdade. E com essa liberdade, ele tem que aprender que fazer uso dela, o fazer uso dessa liberdade, mantendo o equilíbrio, é a grande saída para a saúde, para o bem-estar e para a felicidade.
E quanto aos espíritos desencarnados que se encontram num estado mais evoluído, eles conseguem transitar por essas regiões? Eles passam alguma orientação? Como que seria isso? Olha, imagina o seguinte, se você tiver um objetivo determinado, você vai aonde for necessário atrás dele, né? Então vamos dizer que você esteja fazendo uma prova de bicicleta, de enduro, de corrida, que você tem que passar pela lama, que você tem que rastejar, se enfiar numa mata. Se você tiver um objetivo determinado e ficar sabendo que aquilo é só um período curto, mas que tem algo que você vai conquistar com aquilo, você não sofre, não tem sofrimento nenhum com isso. Os bons espíritos, ao contrário do que muita gente imagina, eles não ficam como se fosse num céu. Ah, eu estou aqui no lugar bom. Não, eles vão aonde eles podem ser úteis. Então, eles têm a capacidade de alterar a densidade do seu organismo. E nessa alteração de densidade não tem nada a ver com sentir-se mal. Eles fazem isso com a intenção de estar próximo daqueles que eles vão ajudar. Porque se ele estiver invisível, ele pode inspirar. Mas muitas vezes, se ele surgir para um outro espírito num estado de igualdade, ele consegue ser muito mais tocante na sua mensagem, no seu conselho. Então, os bons espíritos, em grandes e muitos momentos nas suas missões, eles passeiam pelo mundo espiritual, do mais denso ao menos, sempre tentando levar a sua mensagem e o seu entendimento, fazendo com que os espíritos que estão ali despertem, né? O que eles não podem fazer é agir pelo outro. Então, se alguém estiver no mundo espiritual vivendo uma situação de dificuldade, ele pode se aproximar e sugerir, mude o seu pensamento, seja otimista, peça ajuda, né? Porque o que mais dificulta um espírito no mundo espiritual é o orgulho, é o não pedir ajuda, é o não reconhecer que precisa recomeçar, e esse é o primeiro passo para a mudança. E é recomendável vibrar ou fazer preces pelos espíritos que se encontram nessas regiões? Não tenha a menor dúvida. Ele vai estar vivendo, todo espírito vive no ambiente que se estabelece de tal forma que o que você pensa e sente determina o seu corpo e o ambiente que você está. Se você tem uma ligação afetiva com alguém, não importa a condição que ele esteja, você pode acessar, vamos dizer, a sua mente. Se você pensar então em alguém que se foi, com tristeza, com pesar, ele se foi, que falta que faz, o que você está transmitindo para ele? Uma angústia, né? Agora, se você for otimista, vai dar tudo certo, você vai superar. Esse é o pensamento que a gente tem que mandar. Porque ele, em contato com isso, ele vai sentir como se fosse um impulso, uma força, uma luz, algo que o motiva, né? E a soma dessas motivações, mais a vontade dele, vai determinar ele sair daquela condição. Então, é sempre útil a gente estabelecer esses pensamentos para aqueles que a gente conhece, inclusive para aqueles que a gente não conhece. Mas sempre é um pensamento de otimismo, né? Boa vontade, aquele que se a gente vê um corredor, né, numa prova, e a gente está ali na torcida, e ele começa a fraquejar, né, como é que a gente faz para ele ir à frente? A gente não fica do lado ali? Vai em frente, você vai conseguir. É esse o sentimento que a gente tem que fazer para aqueles que se foram então no mundo espiritual. Principalmente os que a gente achar que estão em dificuldade. Porque esses sentimentos vão chegar nele como um impulso. E ele realmente é alguém como se estivesse naquela prova, né? Enfrentando a si mesmo, tentando superar os seus limites. E todo bom espírito foi um espírito que passou por situações semelhantes. Ele enfrentou a dificuldade e superou pelo seu próprio esforço. E é por isso que ele consegue chegar na frente de outro que está em dificuldade, e ele diz assim: eu tenho certeza que você vai sair disso. O outro fala: por quê? Porque eu estive numa situação semelhante e superei. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço. E você? Nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!